Fala pessoal, meu nome é Anderson Fried, esse é mais um PRP, Pergunta, Resposta e Princípio, onde aprendemos qual foi a pergunta de Joseph, a resposta do Senhor e como podemos aplicar isso para a nossa vida. Hoje vamos aprender como aplicar as seções 12 a 17 de Doutrina e Convênios e também os versículos 66 a 75 de Joseph Smith História. Vamos lá, tem muitos desses capítulos, como a gente já viu, foram dadas para algumas pessoas que tinham desejo de compartilhar o evangelho, de saber a sua parte na obra do Senhor. Então, muitas das coisas aqui serão... Algumas coisas são repetidas, então vamos focar em alguma só. Vamos lá. Na seção 12, tem uma escritura que eu gosto muito, que ele fala assim, ó: e ninguém pode participar dessa obra, a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo que lhe for confiado. E a gente pensa, nossa, boas atributos, legal, mas lê de novo, diz, e ninguém pode participar dessa obra, a menos que... Então, o Senhor está dando algumas características que nós precisamos ter para participar da obra. Humildade, amor, fé, esperança, caridade e temperança. Se a gente não tem isso, ele diz, a gente não pode participar dessa obra. A gente não pode participar. O interessante é que em espanhol ele não fala poder participar. Ele fala, e ninguém pode ajudar nessa obra. Então, se você não é humilde, se você não é cheio de amor, se você não tem fé, não tem esperança, não tem caridade, não tem temperança, você não tem o que fazer nessa obra. Porque essa obra requer que você tenha isso. Sem isso, não tem como ajudar a obra do Senhor. Por isso que isso aqui era antes deles saírem, né, pregando, falando sobre o evangelho, a gente precisa se preparar para fazer isso. Continuando, aqui, né, no seção 13 fala sobre o sacerdócio arônico que foi restaurado, tanto também a a parte dos versículos 66 e 75 de Joseph Smith História, falam do evento, o que aconteceu, que a gente já viu isso no primeiro vídeo, que a gente não vai repetir agora, tá? Mas lembra que é um ponto importante para sempre revisar e entender melhor. Mas na seção 15 fala... E agora eis que te digo que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim e descansares com ela no reino de meu Pai. Não tem nada que você possa fazer que seja mais valioso do que declarar arrependimento às pessoas. Tem uma citação que eu gosto muito, que diz bem assim: ensinar o evangelho é mais importante do que outras boas ações. Vocês estão no maior trabalho do mundo e nada nesse mundo pode se comparar a ele. Construir casas e pontes não é nada. Construir mundos não é nada comparado às vidas que vocês estão edificando. Salvar vidas mortais não é uma realização tão importante se comparado ao que vocês estão fazendo. Vocês poderiam ir até um cemitério e levantar os mortos, mesmo milhares ou dezenas de milhares deles, e não teriam feito nada se comparado ao que estão fazendo quando estão salvando as pessoas. Então, para você que é jovem, tem dúvida se deve ou não servir uma missão, se as coisas que você vai construir nesse meio tempo vão ser mais importantes do que salvar pessoas, levar almas a Cristo, fazer com que as pessoas tomem consciência do propósito delas aqui nessa terra, não tem nada mais importante do que isso. Nada. Nada. Então, rapazes, é um mandamento. Moças, se forem, serão muito bem-vindas e faz uma diferença gigantesca. Então, não pensem que o seu esforço sozinho, com as coisas que tem na sua mente, vai ser a melhor coisa que vai fazer na sua vida. Deus tem um plano para você. E parte desse plano é fazer com que você seja um instrumento nas mãos dele. Ele é o oleiro, ou seja, aquela pessoa que pega a argila e transforma ela em vasos, em esculturas, em obras de artes. Então, que a gente possa deixar ser comandado pelo oleiro, que é Deus, deixar com que ele nos molde e nos transforme numa obra-prima. Até o próximo vídeo.